Salários baixos na área de análise e ciência de dados. Funções não definidas pelas empresas também, e principalmente a gente vai falar de mercado brasileiro. Sim, o mercado brasileiro é lamentável. O mercado brasileiro é lamentável. Ah, Felipe, mas eu trabalho no Itaú. Lamentável. O mercado brasileiro é lamentável. A gente tem as empresas grandes como Itaú, as fintechs, elas pagam mal e não definem direito o que você tem que fazer. E eu não tô falando mal do Itaú, eu não tô falando mal... porque assim, essas empresas, elas fazem parte de um ecossistema e o ecossistema brasileiro é uma bosta. Não são essas empresas que são uma bosta. Essas empresas são as melhores empresas que a gente tem dentro do nosso país. Só que o ecossistema é muito ruim. E aí, quando o ecossistema é muito ruim, a gente tem analista de dados ganhando R$3.000 por mês. O que eu faço com esse ecossistema? Eu tô jogando o sarrafo, eu tô jogando a média de salários pra baixo. E aí, desculpa. Se você quer saber qual que é o mínimo para você ser um analista de dados, se você está preocupado com o mínimo de ser um analista de dados, você também saiba que você vai ganhar esse salário de R$3.000 por mês. E aí, sinceramente, Felipe, o que eu tenho que aprender para conseguir meu primeiro emprego na área? Compra um Sandero e vai fazer Uber. Você vai ganhar mais dinheiro. E eu não tô tirando sarro, não. Eu tô falando sério. Você vai ganhar mais dinheiro sendo Uber, sendo pedreiro, sendo técnico em radio... Se tem uma profissão que quem tem preguiça de estudar, quem não quer estudar matemática, quem não quer estudar estatística, sabe o que você devia fazer? Sinceramente, compra um mob, ou sei lá, o Qid, vai fazer Uber e nesse meio tempo você estuda, faz um curso tecnólogo ou técnico, agora eu não sei qual, se é técnico ou tecnólogo, em radiologia. O radiologista, ele ganha mais ou menos, em média, uns R$4.000 em cada trabalho. Ele pode ter 2 trabalhos por dia, porque o radiologista ele precisa trabalhar pouco tempo no mesmo lugar, então ele consegue ter 2 empregos. Ele se aposenta mais cedo. Então, quer dizer, o radiologista vai ganhar 8 pau por mês, trabalhando 8 horas por dia, e ele vai se aposentar mais cedo. Se você tá preocupado com o mínimo e ter uma qualidade de vida, e tá tudo bem, se esse é o seu caso, não tem nada de errado, mas você vai ter uma vida muito mais confortável, muito mais feliz. Pega, dirige o Uber, ganha um dinheirinho, estuda, arruma um emprego aí, trabalhar 8 horas por dia, se aposenta com 50 anos de idade, acabou, tá aí. Vai ganhar mais dinheiro, tem mais demanda por esse profissional do que o profissional que sabe fazer gráfico. Verdadeiramente é isso, tá? Então, o mínimo que você precisa fazer é isso. Compra um Qid, Uber de manhã, à noite você faz ali o curso técnico, isso vai durar 1 ano e meio, 2, aí você já consegue seu emprego na área, acabou, você tá ganhando 8 pau e tá tranquilo. Agora, não, eu quero saber o que eu posso fazer para realmente me destacar na área de análise de dados. Aí sim a gente tá falando de uma... Aí eu acho que vale a pena você ser analista de dados. Perceba que a gente tá construindo o ideal para daqui a pouco eu responder, vale a pena buscar ser analista de dados em 2025, mas vamos entender, seremos substituídos pelas inteligências artificiais? Temos aqui, como é que é o mercado no Brasil, o mercado fora no Brasil? Já adiantei, mercado no Brasil é lamentável. E aí, pra gente discutir isso também de novo, eu vou trazer aqui basicamente a opinião que eu peguei aqui no Reddit. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos ver aqui o que estamos apresentando. E aí, olha só que interessante. Vamos ver. Salários, como funcionam os salários, as progressões e as projeções de salários na área de análise de dados e ciência de dados. Aqui, propriamente dito, é um cientista de dados, e olha só. A besteira que eles contam sobre ciência de dados. Um detalhe importante, tá em português isso daqui, deixa eu até dar um zoom pra vocês verem melhor, né? Mas isso aqui tá em português, mas não é um canal não é um perfil brasileiro, tá? Isso aqui é um perfil americano, dando ali o seu pitaco ali sobre as inteligências, sobre ciências de dados e análise de dados, como que tá a carreira, e eles estão reclamando dos salários aqui. E aí agora eu quero saber se você, brasileiro, nesse ecossistema horroroso que a gente vive, se você estaria reclamando se você estivesse ganhando isso daqui, tá? Porque todos esses valores aqui são em dólar. Então, olha só, vamos lá. A besteira que eles te contam sobre ciência de dados. Ou seja, eles vão reclamar de salário aqui. Vamos falar mal de salário, porque realmente aqui no Brasil tá precisando alguém aqui na internet, que seja eu, mas se tiver mais gente pra erguer essa voz pra gente falar. Cara, a gente ganha pouco aqui, tá? Isso aqui é uma porcaria, um péssimo ecossistema. Culpa nossa também e culpa da nossa indústria, que é uma porcaria. Mas vamos lá. Em que mundo um diretor de Data Science, tá? DS, Data Science, ganha... Vamos lá. Em que mundo um diretor de Data Science ganha apenas $200.000? Claro que aqui a gente tá falando por ano, tá? Aqui, fora do Brasil, tem-se o costume de falar o quanto você ganha por ano. Então aqui a gente tá falando de $200.000 por ano. E o VP, que é o vice-presidente de qualquer coisa, ganha apenas $210.000 por ano. Nem preciso falar que se você ganhasse $200.000 por ano, em dólar, você tá ganhando aqui nossa, você tá ganhando R$700.000 por ano. Você ganha 70 pau por mês. Qual cientista de dados você conhece que ganha 70 pau por mês? Trabalhando na indústria lixo do Brasil. Trabalhando aqui, na nossa indústria. Nessa porcaria, nesse sítio que a gente mora. Quem? Eu te desafiaria, a gente vai ver isso daqui a pouco, a encontrar profissionais que ganham acima de 10.
10 mil. Pô, 10 mil é um bom salário. 10 mil era um bom salário há 10 anos atrás. Eu lembro que. Eu lembro que. Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos de idade, hoje eu tô com quase 30, tô com 29. Eu tava com uns 12 anos atrás, eu lembro que eu chegava, eu ouvia as pessoas falar, putz, ganhar 10 pau por mês, 10 pau por mês, 10 pau por mês. Eu ficava ouvindo isso, falava, caramba, 10 pau por mês. Há 18 anos atrás, sabe, pelo amor de Deus, isso, corrige isso pela inflação. Então, se a gente for trazer hoje pra nossa realidade, os 10 mil reais de 10 anos atrás é como você ganhar 5 mil hoje. Então, a gente cravou um objetivo nos 10 mil e a gente tá mantendo ele, só que a inflação tá comendo o nosso poder de compra, tá destruindo a nossa... literalmente o nosso poder de compra. Então, a gente fica com essa ideia de que, poxa, 10 pau por mês é bom. Não é, já foi bom. Não tô dizendo que é ruim também, claro. A maior parte do brasileiro não ganha bem. Aí vai ter sempre aquele que vai falar, mas a maior parte dos brasileiros ganha o salário mínimo. Sim, esses brasileiros, eles falam pra nós ir, se nós for, fala tudo errado. Ah, você tá tirando sarro? Não, não tô tirando sarro, mas uma pessoa que não sabe falar o próprio idioma, ela não vai conseguir ganhar 10 pau por mês. É assim que funciona, não é uma tiração de sarro, é a realidade. Então, a maioria do brasileiro não ganha isso, a maioria do brasileiro não sabe fazer uma conta de multiplicação. A gente não pode nivelar por aí, a gente tem que nivelar aqueles que são preparados, quanto eles estão ganhando, como eles estão preparados. E o brasileiro não é mal preparado. O brasileiro que se dedica não é mal preparado. Haja vista que esses brasileiros são contratados para trabalhar no exterior. Eu mesmo hoje estou trabalhando para uma empresa no exterior. Então, se a gente fosse mal preparado, as empresas estrangeiras não iam contratar a gente, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Ele tá abismado que ganha só 200 mil dólares por ano. Em que mundo um aumento da compensação fica menor? Ou seja, em que mundo você vai ganhando menos conforme você vai subindo o seu salário? Aqui ele tem aqui o esqueminha dele, que foi uma pesquisa, tá? Uma pesquisa feita pela Glassdoor, que analisa os empregos, as vagas de empregos, enfim, tudo mais. E aí a gente já vai ver isso daqui. E 3, eles apresentam como se isso fosse completamente alcançável, apenas seguindo o caminho, enquanto na realidade leva muito mais sorte e política. Perfeito! Leva muito mais sorte e política para se tornar algo mais do que um gerente de data science. Verdade. Você aí que tá querendo ser um CEO de uma empresa, sendo analista de dados, saiba que isso vai depender muito mais de política e sorte do que necessariamente da tua competência na área. Isso é a pura realidade. A gente tem que ter essa noção. A gente tem que parar de achar que ser bom é ficar só trancado numa sala, fazendo código, ou fazendo matemática, ou sei lá o que, sem conversar com os outros. Se você quer crescer na tua carreira, política. Política que eu digo é política dentro da empresa. Você ser sociável ali, você ser político. Porque cargos acima de gerência, como tá muito bem dito aqui, eles são cargos políticos. Não é o melhor que leva o cargo, é aquele que é mais amigo, que conhece melhor, que se comunica melhor. Então, tem toda essa nuance que o pessoal de tecnologia, de análise, ciência de dados, programadores, não leva em consideração. A gente tem que levar isso em consideração. Mas vamos lá. Vamos ver, então, o que ele está reclamando. Basicamente, ele está reclamando isso daqui, sobre a escadinha da profissão, né, da carreira. E olha só que interessante, aqui embaixo a gente tem o analista, né? Então, o analista de dados ganha 90 mil dólares por ano. Eu vou até fazer a conta aqui, porque eu não fiz realmente, eu vou fazer para ver quanto que isso daria em real. 90 mil dólares por ano, vamos dividir por 12, dá 7.500 dólares por mês. Você conhece algum analista que ganha 7.500 reais por mês? Aqui você estaria ganhando, então, 45 pau por mês. 45 mil reais por mês o analista ganha aqui, lá, trabalhando para os Estados Unidos. O analista de dados, ele entra e ganha 90 pau por ano, lógico, né? Por ano. Só que isso dá 7 mil dólares por mês, mais ou menos. Aí depois ele vira Data Scientist, 125 mil. Aí depois Data Scientist Senior, né? 150 pau. Lead Data Scientist, 160 mil. Isso daqui é uma média, tá? Se você tá falando das FANGs, que são as Big Techs, Facebook, que agora é Meta, Amazon, Google, Netflix, você tá falando de pelo menos dobrar, tá? Aqui no cargo do sênior. É muito comum ter cientistas de dados sêniors que ganham 300 mil dólares por ano, mais bônus, mais ações, mais participação dos lucros, tá? Então, a gente tá falando aí de cientista de dados no exterior ganhando 400 mil dólares por ano. 400, 500 mil dólares por ano. É salário milionário aqui no Brasil, se a gente converter para real. Enquanto aqui a gente tá ganhando mal. E eu vou mostrar que a gente tá ganhando mal. Como? Você vai falar da tua realidade? Não. Eu vou falar da realidade inclusive de uma pessoa que eu admiro bastante. Que você vai conhecer, é brasileiro. Trabalhou nas melhores empresas do Brasil e ele nunca chegou perto de ganhar isso daqui. Não como cientista de dados. Então, vamos lá. Beleza. Tá reclamando aqui, então, de toda a cadeia, mas não é necessariamente aqui que tá a chave do negócio. Olha só. Aqui tem alguém falando, espera, quem que tá pagando 90 mil para analistas? Levantando que realmente é um salário estranho, mas não para os Estados Unidos. Talvez essa pessoa nem seja americana. Mas aqui eles estão reclamando sobre o quanto o vice-presidente está ganhando, que é um absurdo, que devia estar ganhando mais, né? O VP
da área, da empresa. Mas aqui, olha só que interessante. Sou analista em uma empresa de biotecnologia e ganho um pouco mais de $100 mil por mês. Ele é analista de uma empresa de biotecnologia e ganha um pouco mais de $100 mil por ano. Sinto que o termo analista é tão amplo que pode significar qualquer coisa com dados. Meu trabalho envolve... Olha só, ele está reclamando que o trabalho de analista dele não paga tão bem, né? Assim, ele não está falando que paga tão bem. É um post reclamando sobre salários. E ele também está achando que lá nos Estados Unidos, esse emprego que ele tem, ele não está muito bem definido. Parece que é para fazer muita coisa. Vamos ver o que é muita coisa na percepção desse analista em um mercado que não é um lixo como o nosso brasileiro. Olha só. Meu trabalho envolve coletar, limpar, combinar vários conjuntos de dados. Ó, tô aqui, ó. Combinar vários conjuntos de dados em diferentes bancos de dados. Construir relatórios, painéis no Tableau e apresentá-los à liderança. Eu mataria por um emprego desse no Brasil que falasse que o meu trabalho era fazer isso daqui. Eu já participei de inúmeras, dezenas de entrevistas de emprego. Sempre eles falam, não, você sabe mexer nisso, sabe mexer naquilo? Tá, mas e se precisar fazer um código? E se precisar fazer não sei o quê? E se precisar de inteligência artificial? E se precisar, não sei o quê? E se precisar limpar o banheiro? E se precisar buscar a café da manhã? Essa pessoa aqui, eles estão num mercado tão mais evoluído, tão mais maduro, tão mais alto nível que o nosso, que esse analista ganha mais de $100 mil por ano. Ou seja, esse cara tá ganhando R$50 mil por mês. Esse cara, ele ou ela, né? Eu não sei aqui necessariamente se é ele ou ela, mas ele ou ela acha que o trabalho é muito amplo porque envolve diferentes bancos de dados, ou seja, ora você tá na Oracle, ora você tá na AWS, Google BigQuery, olha só, aqui no Brasil você tem que saber tudo isso para conseguir uma vaga para ganhar 4 conto. E ele tá achando que isso é muito amplo. Olha a diferença de mercado. É isso que eu quero te mostrar. Para você que acha que entrar na área, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? A gente precisa acabar com esse pensamento. Qual que é o máximo que você precisa fazer? Para quê? Para você sair desse mercado horroroso. O mercado brasileiro é horroroso. Eu estou trazendo aqui a percepção de que trabalha na área já há alguns anos, no plural. O mercado brasileiro é horroroso. É péssimo aqui. Aqui você não ganha dinheiro, você não é valorizado. Porque a indústria... Felipe, você está falando que o capitalismo é malvado? Não vem com esse papo. Eu estou dizendo só que a nossa indústria é ruim. A nossa economia, o Brasil economicamente é ruim. E eu não estou falando do governo A ou do governo B. O Brasil, a economia do Brasil é ruim. Eu já trabalhei como... Eu trabalhava como analista de dados antes desse governo. Trabalhei no outro governo, trabalhei nesse governo, vou trabalhar nos próximos e nunca foi incrível. A nossa indústria é ruim. Me fala uma vez que a gente teve uma baita empresa a nível mundial, Brasil. Em qualquer dos governos que sejam. Nunca tivemos. A nossa indústria é ruim, tá? Se a gente fosse discutir as razões para isso, a gente precisaria de, sei lá, umas 500 lives de 4 horas cada uma. E a gente ainda não ia chegar na resposta. Mas fato é que é ruim. E aqui ele pôs, como as pessoas continuam me perguntando, eu obtive meu diploma. Olha só, aí você fala, pô, mas esse cara deve ser formado em matemática, lá no MIT, em Harvard. Vamos ver? Eu tenho meu diploma em graduação em psicologia. Não tô menosprezando psicologia, mas o que tem a ver psicologia com análise de dados? Percebe que a graduação não é o importante aqui? O mercado é importante, o que você sabe fazer, o quão preparado você tá é o que é o importante. Fiz um estágio na empresa em que trabalho atualmente, no verão, entre meu 3º e 4º ano. Eles me ofereceram um cargo em tempo integral e assim eu terminei meu diploma. Atualmente estou fazendo mestrado em ciência de dados, período parcial com a minha empresa pagando por ele. Olha a diferença do mercado, onde as empresas lá entendem que, pô, eu vou pegar esse profissional, eu vou dar a oportunidade que ele precisa e eu vou investir nesse profissional para que ele me traga retorno. Esse é o bichinho que eu quero botar na tua cabeça para você que quer entrar na área, quer ser um analista de dados ou que tem qualquer outro emprego. Será que ficar se contentando com o que tem aqui, realmente, se a gente fizesse uma conferência de analistas e cientistas de dados, e a gente chamasse pessoas do mundo inteiro, aonde você ia estar? Qual seria o teu lugar no ranking ali? De pagamento, de valorização, de qualidade de vida? Qual seria ali? Se coloque nesse ranking. Você acha que você ia estar no top 10? Difícil, né? Pô, mas eu poderia... Mas eu sei, eu sou muito bom no que eu faço. Eu não disse que você não é bom no que você faz. Eu disse que você trabalha num lugar que não é bom, que não sabe valorizar os melhores. E que não sabe e nem consegue pagar salários melhores, salários competitivos com isso daqui. Por quê? Porque nossas indústrias não são daquele tamanho todo. Então, tem essa diferença brutal. Como conseguir esse cargo? Uma combinação de sorte, networking, desenvolvimento de minhas habilidades interpessoais, comunicação, aprendizado no meu tempo livre, SQL, Python, etc. Olha a diferença. Então, aqui você vê... Aí tem aqui uma pessoa... A real palhaçada é que podemos começar aqui mesmo. Do que tá falando? É porque agora eles colocaram aqui, ó. Now you can start right there. Right here. Que é como cientista de dados, né? Dizendo que é fácil. Agora você pode começar aqui como cientista de dados. E não é bem assim, né? Ciência de dados envolve muito estudo. Só que
a pessoa que eu vi que é fácil. Então a gente tá cheio de canal na internet hoje falando, pô, se torna analista de dados, cientista de dados, é fácil. Você vai aprender Tableau, Power BI e Excel e ganhe salários excelentes. Primeiro que os salários não são excelentes. Segundo que se você quer ser um profissional que inclusive consiga emprego, você não pode se preocupar só com isso. E seja um profissional que busque emprego. Claro, aqui no Brasil, no início, não tem nada de errado, mas busque aprender um inglês, aprender um novo idioma para você conseguir oportunidades melhores. Porque aqui, definitivamente, nós não temos essas oportunidades melhores. E agora eu vou, inclusive, colocar um vídeo de alguém que eu admiro, tá? Alguém que é fera na área, eu gosto bastante, tá? Inclusive, se você não segue, siga, que é o Yukio, ele é cientista de dados. Deixa eu só colocar aqui agora. Opa. Que é, cadê? Acho que é aqui, peraí. Vamos ver. Pronto, aqui, ó. Eu vou conseguir aumentar ele na tela pra gente ver quanto que uma pessoa, um profissional que trabalha há tempos na área, que tem experiência, que entende de matemática e de estatística, quanto que ele ganha trabalhando para as empresas no Brasil. Não é necessariamente esse vídeo quanto ele ganha, mas quanto um salário, porque o que ele fala aqui, eu tenho até uma percepção que é até um pouco abaixo, mas ele, por ter experiência na área, e eu também tenho experiência na área, eu concordo que essa é a faixa salarial que a gente ganha mesmo. Então vamos ver quanto que um analista de dados, um cientista de dados ganha no Brasil, nesse ecossistema ridículo que nós temos aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Deixa eu colocar aqui em tela cheia pra gente. Deixa eu voltar. Eu vou assistir esse vídeo no 1.25, tá? Porque para dar uma acelerada, né? Senão a gente fica muito tempo aqui. De novo, quem não conhece o Yukio é esse cara aqui. Ele é fera em ciência, ele é cientista de dados. Você vai ver as empresas que ele já trabalhou e aí você mesmo toma suas próprias conclusões. Para você ver que não é a opinião do Felipe só. É a opinião de alguém que trabalhou nessas empresas, nas maiores empresas do Brasil, num mercado lamentável que é o nosso. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yukio, sou profissional da área de Yukio, né? Eu falei Yukio, já errei já, mas mas eu acompanho realmente o trabalho dele. dados aí há mais ou menos uns 10 anos, né? Hoje eu tenho 36. Cientista de dados há 10 anos. Só pausei essa parte aqui pra falar que ele tem experiência. E também é o seguinte, se o áudio estiver ruim, me mandem aqui, tá? Felipe, abaixa um pouco o vídeo e tal, porque do meu microfone eu tô vendo como tá. O do vídeo aqui eu não tô vendo, tá? Então, se estiver alto, vocês me avisam. Anos, trabalho desde os 27 nessa área, comecei antes nas finanças, migrei para dados e foi uma área que eu me encontrei, que eu me apaixonei. E também é um trampo que paga bem. Vocês vão ver aqui pelos valores de hoje, que é a ideia do vídeo. Eu vou passar aqui pelos valores que eu peguei no Glassdoor, que são os salários de analistas, cientistas e engenheiros de dados. Ou seja, ele vai falar de toda a área de dados e ele tá falando, porque é uma área que paga bem. Olha o conceito de paga bem do Brasil. A gente acabou de ver pessoas reclamando dos salários lá, na postagem do Reddit. Empresas americanas, como que funcionam num ecossistema bem diferente do nosso. E olha só o que ele tá falando aqui. Então vamos lá, primeiro começando por de analista de dados. O salário de um júnior tá entre 3 mil e 5 mil no Brasil, entre 4 e 5 mil em São Paulo. Tá realista isso, Yukio? Tá realista, cara. Pô, mas como assim? Eu vi amigo que ganhava 2 mil. Cara, tem. Assim como vai ter gente que vai Gente ganhando 2 conto como analista de dados, tá? começar com 6 mil. Tem algumas grandes empresas, grandes bancos, bancos de investimento, algumas instituições assim, Big Tech, que vai começar pagando já 6.500 para você. Mas a faixa salarial costuma estar realmente entre 3 e 5 no Brasil. Em São Paulo tem uma faixa um pouquinho acima, né, que vai de 4 a 5 mil, porque São Paulo é uma cidade mais cara, né? Então é preciso ganhar um pouco melhor para sobreviver aqui. Isso que ele falou é muito importante a gente levar em consideração. Agora tá tendo a nova onda de voltar pro presencial, né? As empresas querem que a gente volte pro presencial. Felipe, você é contra isso? Eu sou, sabe por quê? Porque hoje eu consigo ganhar bem, morar numa cidade do interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, onde eu tenho qualidade de vida, onde eu não preciso me deslocar pro meu trabalho, onde o meu trabalho é sentar aqui e fazer o meu trabalho. Sabe quanto que eu gasto de tempo e de deslocamento? 0. Eu não gasto nem dinheiro e nem tempo. Esse tempo eu gasto estudando, eu gasto aprendendo, eu gasto investindo em mim. E o dinheiro que eu não gasto na minha locomoção sobra pra eu morar eu tenho um custo de vida muito mais barato do que se eu morasse em São Paulo. Eu já recebi... Eu recuso ofertas de trabalho porque são presenciais pra trabalhar em São Paulo. Só que, às vezes, já teve oferta que ia me pagar realmente a mais do que eu ganho hoje. Só que se eu colocar na ponta do lápis a minha hora, e o brasileiro tem que aprender a vender a sua hora, porque o americano tem isso na cabeça. Quanto que eu ganho por hora? O brasileiro não tem. A gente quer saber o seguinte, pô, beleza, eu moro aqui no interior de Minas Gerais, meu custo de vida é baixo, mas em São Paulo o meu emprego vai me pagar 5 mil reais, aqui eu ganho 2. Às vezes o 2 que você ganha no interior de Minas vale mais do que os 5 que você vai ganhar em São Paulo. Quanto tempo em São Paulo você vai pegar metrô pra andar? Quanto tempo de deslocamento? Onde você vai morar? Qual que é o aluguel? Vai morar muito longe do trabalho? Porque quem ganha 5 mil em São Paulo não consegue morar nas áreas mais nobres. E é longe pra cacete, é muito trânsito. Qual que é a tua qualidade de vida? Você tá ganhando aí mais que o dobro. Mas qual que é a tua qualidade de vida? Às vezes não vale a pena você sair do interior de Minas, não. Às vezes é melhor você ficar lá. Às vezes é melhor ficar onde você tá.
Ah, Felipe, mas eu quero crescer e tal, tal, tal. Não, beleza, você quer construir tua carreira? Eu não tô discutindo isso. Eu tô discutindo bem-estar, inteligência e saber jogar ali com a sua hora. Quanto que você ganha por hora? Porque quando você sai da tua casa 5 horas da manhã em São Paulo pra você chegar no teu trabalho, já tá contando de horas de trabalho. Por quê? Porque nesse deslocamento você não vai estudar, você não vai descansar, você não vai se aprimorar. Então já tá contando. Ah, não, mas eu trabalho 8 horas por dia e ganho 10 mil reais. Não, tudo bem, mas 8 horas mais o deslocamento. Você tem que levar isso em consideração. Mais o ambiente que você tá trabalhando. Vale a pena? O risco que você tá correndo, vale a pena? Então, assim, são coisas que a gente tem. Eu não estou falando que não vale, eu não tô cravando aqui que não vale. Eu estou falando que são coisas que nós temos que levar em consideração. Porque é cheio de empresinha merreca aí, falando que vai te pagar 4 mil reais por mês e tem que ser no presencial. Líquido, quanto você tá ganhando? Faz as contas de líquido, quanto você está ganhando por hora. Líquido. Não vem com bruto, não, que paga 4 na carteira. Não, eu quero saber líquido, quanto que você ganha por hora. Faz as contas e vê se vale a pena. Vê se não vale a pena comprar um carro e dirigir um Uber. É isso que eu tô falando. Não estude pra ser essa pessoa. Porque não vale a pena. Você vai estudar pra ser essa pessoa, é melhor você dirigir um Uber. E eu não tô menosprezando o Uber, não. Eu tô falando que barreira de entrada baixa por barreira de entrada baixa vai ganhar mais dinheiro dirigindo teu carro sendo teu próprio chefe. Estuda depois, igual eu falei, estuda lá pra ser... não é radiologista, agora fugiu lá. Pra trabalhar com ficar tirando radiografia. Isso dá dinheiro. A gente tem que entender que a gente gosta da profissão, a gente gosta do que faz, mas a gente tem que gostar da gente também. E se a gente gosta da gente, e olha que controverso que às vezes é. Se eu gosto de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou ralar mais, pra eu ter melhores condições. Mas então, isso aí que ele tá falando é verdade. O custo de vida de São Paulo é caríssimo. Vale a pena você ficar entrando nessa? Vale a pena? Pra trabalhar numa empresa merreca? Ah, mas eu tô trabalhando na empresa XYZ que é grande. Não é grande, tá no Brasil, não é grande, é merreca. É empresa merreca. Essas empresas brasileiras que são merreca, elas acham que elas são Amazon, que elas são Google. Não são, tá? Então, sabe, a gente tem que ter essa noção também. A gente tem que ter uma autoestima da gente se colocar no nosso lugar, nem abaixo nem acima. Essa é a verdade. Um apartamento num bairro bom aqui, de 50, 45 metros quadrados, custa 2.500, às vezes 3 mil. Eu já vi por 3.500. 3 pau, 45 metros quadrados. Ah, mas eu sou cientista de dados. É melhor você ser Uber no interior de Minas, pô. Presta atenção. As pessoas não fazem essa conta, se submetem a esse tipo de coisa e aí o mercado nunca vai melhorar. Essas empresas merreca que se acham Amazon e Google, elas se acham Amazon e Google porque tá cheio de currículo lá no RH deles. E aí sabe quem que eles contratam? E aí agora eu falo mesmo. Sabe quem que eles contratam? O mais barato. Aqui no Brasil a gente contrata o mais barato. Aqui no Brasil você vai numa entrevista de emprego, qual que é a primeira coisa que toda vaga de emprego coloca aqui no Brasil? Se eu estiver mentindo, coloca agora aqui no chat. Pode falar, você está mentindo. Toda vaga de empresa aqui no Brasil, elas colocam o quê? Pretensão salarial. Por que diabos o filho da mãe quer saber quanto eu pretendo ganhar? Você não sabe? Já não existe uma média de ganho aqui? Você quer saber minha pretensão salarial para saber se você vai ou não me contratar. Por quê? Porque se eu coloco que eu quero ganhar 5 e, sei lá, o Zezinho fala que quer ganhar 3, adivinha quem que eles vão contratar? Ah, mas o Felipe sabe mais disso ou daquilo. Vão contratar o Zezinho por 3 pila. Essa é a realidade aqui. Pretensão salarial, uma ova. Não se fala sobre isso. Aqui no Brasil a gente só fala disso. Primeira coisa, eles não querem nem saber teu nome. Qual tua pretensão salarial? Vai a merda, pô. Minha pretensão salarial. Vamos discutir aqui as coisas, vamos negociar. Aqui a gente não tem o costume de negociar, né? Lá nos Estados Unidos, não. Eu participo de uma oferta de emprego, né? De uma vaga de emprego. Eu chego na fase de negociação. A última fase da entrevista de emprego nos Estados Unidos, nas grandes empresas, é a negociação, onde eu vou sentar e nós vamos juntos, eu e a empresa, discutir o salário. Por quê? Porque se eu cheguei até lá é porque a empresa gostou de mim, viu que eu tenho algo para oferecer. E se eu aceitei até lá é porque eu gostei da empresa. Então agora a gente pode discutir salário. Aqui não, aqui a gente quer discutir salário antes de saber se eu sou apto para a empresa. Isso é palhaçada, né? Então, enfim, vamos continuar aqui com o vídeo, vamos ver o que ele fala mais. Que é isso, dependendo da rua que você tiver no bairro. Óbvio que em um bairro, sei lá, que nem onde eu cresci, lá no Rio Pequeno, no Jaguaré, você consegue encontrar por 1.200, 1.500, mas ainda assim, né, se você for pegar o salário, você precisa ganhar um pouco mais para sobreviver. Então, pra mim, o salário de júnior realmente tá realista, é nessa faixa mesmo. Ou seja, você sendo um júnior como analista de dados, você ganha mais do que 90% dos brasileiros. Ah, mas ainda é pouco. Adoro o Yukio, eu gosto dele, ele é bom no que faz, ele é um baita cientista de dados, siga o Yukio, mas o Yukio ele tem a mentalidade de se nivelar por baixo. 90% da população brasileira ganha menos de 3 mil. Desculpa, mas dane-se, cara, dane-se. E a gente não é 90% da população brasileira.
Eu acho e eu acredito que quem tá aqui assistindo isso, quem tá buscando sábado, 11 horas da manhã, um conteúdo sobre análise de dados, ciência de dados, é uma pessoa que tá buscando ser um profissional melhor. 90% da população brasileira ganha menos de 3 mil reais. 90% da população brasileira só faz merda com a própria vida. Não estuda, não se dedica, fala tudo errado, não tem postura, não se preocupa com nada, não quer aprender nada novo. Desculpa, mas foda-se 90% da população. 90% da população brasileira é escória, é lixo, porque eles escolhem ser. Hoje com a internet... Ah, Felipe, mas tem um ou outro. A exceção é o exemplo do burro. A gente sempre vai achar exceção em tudo. Isso, inclusive, é estatístico. Se você conhecer estatística, você sabe que a gente sempre vai achar uma exceção. Mas a gente trabalha com a regra, porque a gente trabalha com aquilo que mais acontece. Então, dane-se que 90% da população ganha mal. Aí, por isso, eu tenho que ficar feliz por ganhar menos mal. Isso não existe. Isso é se nivelar por baixo. A gente tem que ficar atento a essas coisas também. Pouco pra viver bem, ter uma casa, sei lá, boa, comprar, né, imóvel que tá super caro. Mas você ainda assim tá numa posição privilegiada na sociedade. Então, esse é um salário de um júnior. Já um pleno sobe para a faixa de 5 a 7 mil no Brasil e 5 a 8 mil em São Paulo. Um pleno em análise de dados ganhando 5 a 7 mil. Eu não vejo isso, tá? Eu vejo pleno ganhando 4, 5. 6. 6 é um salário que eu falo, bom, é legal. 6 mil reais um analista de dados pleno ganha. Aí tem que ver se é líquido, né? Porque às vezes é bruto isso aí. Às vezes é bruto. E aí líquido, então, já dá 4.900, 5.100. Pra morar em São Paulo. Morar mal pra cacete, gastar muito tempo em trânsito e ainda se comprar um celularzinho bacaninha, vão passar a mão em você. Porque você tem que trabalhar presencial. Você tem que trabalhar lá no lugar onde todos os marginais sabem que você está. Sabe? Isso é vida. 6 mil reais por mês, um analista pleno. A gente viu que o analista lá a gente acabou de ver no Reddit a postagem. O cara tá achando ruim porque o analista ganha 100 pau por mês. Dólar por ano, desculpa. 100 mil dólares por ano. São 7 mil dólares por mês. O cara tá achando ruim. Sabe? O cara ganha 7 mil dólares por mês num país onde um Camaro custa 20 mil dólares. Aí como se aqui a gente ganhasse 7 mil reais por mês e um Camaro custasse 20 mil reais por mês. Porque a gente tá ganhando em dólar, gastando em dólar, ganhando em real, gastando em real. O custo das coisas lá é mais baixo e eles ganham mais. Como que aqui o nosso custo é maior e a gente ganha menos e a gente fala, mas pelo menos eu estou acima de 90% da população. Isso não é um ataque ao Yukio. Não é de jeito nenhum. De novo, gosto dele, gosto do trabalho dele. Mas esse é um ataque do brasileiro que pensa assim. Sabe? A mentalidade do brasileiro, e a gente tem que acabar com isso, tá? É o seguinte, pô, eu tô comendo bosta, mas é a bosta fresquinha, é de hoje. Pelo menos dá. Olha os outros lá que estão comendo bosta da semana passada. Caraca, bicho. Caraca. Você tem que parar de comer bosta. E o Brasil não vai te oferecer isso. Eu não tô falando. Eu moro no Brasil. Só que eu trabalho. Um dos projetos que eu peguei agora é pra uma empresa do exterior. E eu tô buscando sempre trabalhos no exterior agora. Porque aqui não dá, cara. Aqui não dá. Eu trabalho home office e tô ganhando mais. Meu salário é indexado a dólar. Sabe? Pelo amor de Deus. A gente não pode aceitar isso. Novamente, muito realista isso daqui. A maioria eu nem comentei, mas a maioria dos mentorados e alunos que eu tive que começaram como júnior, como analista de dados, eles começaram sempre entre 3.500 e 4.500. Por isso que eu falei que a faixa de 3 a 5 pra mim fazia sentido. Mesmo em empresa pequena, tá? A do pleno, que é de... Ele tá certo, esse salário faz sentido, tá? Pasmem, faz sentido. 5 a 7 no Brasil e de 5 a 8 em São Paulo também faz muito sentido. Novamente, vão ter empresas menores que estão com a área de dados ainda muito no seu estágio inicial. Empresas que têm uma lucratividade muito menor, que acabam sendo outliers para baixo, né? Que vão pagar aí para você 4 mil. Não tem outlier para cima, né? É engraçado que o outlier aqui no Brasil é sempre para baixo, né? 4.500 você sendo um pleno. Do mesmo jeito que tem algumas empresas, como eu falei, grandes bancos, bancos de investimento, né? Que pagam melhor. Eu trabalhei no mercado financeiro aqui no Brasil, como analista de dados, mercado financeiro, na área que mais paga, tá? A área financeira paga bem. É isso aí que ele falou, tá? É isso aí. Eu ganhava 8 mil. Tudo bem que isso foi em 2019 e 20. Então, se a gente corrigir meu salário pra hoje, daria uns 10 mil. Mas, assim, eu tive o emprego dos meus sonhos. Eu não vejo... Eu sinceramente, no Brasil, eu não acho que... Com base naquilo que eu gosto, naquilo que eu gosto de fazer. Foi o melhor emprego que eu tive na minha vida. Foi o emprego que eu mais fui feliz na minha vida. Por fazer o que eu gostava e estar num lugar mais top de linha. Conhecer as pessoas que eu conheci, desenvolver na área do jeito que eu desenvolvi. Pra mim, sinceramente, eu nunca vou chegar de novo num lugar desse, a não ser que eu vá trabalhar numa grande Big Tech. E eu não ganhava muito mais que isso não, tá? Não ganhava muito mais que isso não. E eu entrei ganhando bem menos, tá? É que eu fui promovido lá dentro. Mas eu não entrei ganhando bem, não. Não entrei ganhando isso aí, não. E era home office. Era home office, tá? Era home office. Eu ia bastante pro escritório até, mas era home office o trabalho. Agora, as empresas querem pagar metade pra ser presencial. Aí não dá, pô.
mas também são muito mais agressivos, eles costumam pagar às vezes 8.500, 9.500, eu já vi pleno ganhando 10 mil. Então é possível, mas a faixa é entre 5 e 7, 5 e 8. E já para um sênior, entre 7 e 11 no Brasil, 8 e 11 em São Paulo. Novamente, faz total sentido, um sênior costuma ganhar nessa faixa. Quando eu fui sênior pela primeira vez, eu ganhava, acho que 8 mil reais, foi meu primeiro salário como sênior. Mas eu tava numa empresa que já pagava abaixo do mercado. Não é que ela pagava tão abaixo do mercado, né? Que foram, não, eu tô sendo injusto, não é que ela pagava abaixo do mercado, tem a inflação do tempo, né? Desse período, porque foi há muito tempo atrás, assim. Eu virei sênior em 2018, acho, por aí, 2017, eu acho, se não me engano. Mas é assim, gerente 7, 11 e 8 e 11. Ou seja, você vai estar, cara, nos 5% maiores salários do Brasil. Isso é ótimo. Não te garante uma vida de luxo, porque, como eu falei, você tá numa posição privilegiada. Então não é ótimo, pô. O Yuka é um cara que sabe cálculo, sabe matemática. Ele é formado em matemática, o cara tem mestrado. O cara se formou, sei lá, na USP, pô. Em matemática e tem mestrado no... Isso não é bom, não, cara. A gente tá morando em apartamento pequeno. Eu, no caso, moro num apartamento um pouco melhor, porque é no interior. Mas, cara, pelo amor de Deus, não tá bom, não. Não tá bom, não. Ó, o microfone dele ali atrás é igual ao meu. Essa merda aqui no Brasil custa 2 conto, 3 conto. Nos Estados Unidos você compra isso aqui. Eu tava conversando com um colega americano que eu tenho. O cara pagou nesse mesmo. O cara achou caro porque lá tava por cento e poucos dólares esse microfone. Achou caro. Sabe? Pelo amor de Deus. Não tem nada bom, não. No Brasil, mas porque o Brasil é um país pobre, muita gente tem, tem 40, acho que é 40 milhões de pessoas que não ganham nem meio salário mínimo, sabe? É meio bizarro. Então, mas pelo menos você consegue garantir ali a comida de todos os dias, garantir um aluguel e tudo mais, e não se endividar tanto, certo? Então, essas são as faixas do analista. 3 a 5, 5 a 7, 7 a 11. No Brasil como um todo, São Paulo às vezes de 4 a 5, 5 a 8, 8 a 11 mil. Beleza? Show? Salário do analista de dados. Como eu disse, analista de dados, cara, Power BI e SQL. E trabalhe muito num portfólio, gente. É muito difícil você entrar na nossa área sem portfólio. Porque vai cair o seu currículo pro RH, vai ter outros 1000 currículos, não tem como chamar atenção, é muito difícil, cara. Barreira de entrada baixa é o que eu falei. Aí você vai precisar necessariamente ter um bom portfólio para mostrar que você sabe estatística, tá? Esse é o diferencial. Falar que sabe no currículo não vale nada porque o brasileiro mente, tá? O brasileiro, ele mente bastante em questão de currículo. Então, prova que você sabe. Não fala que você sabe. Prova que você sabe, tá? Isso é muito importante. E saiba coisas a mais. Porque, de novo, barreira de entrada baixa, todo mundo hoje que fez um curso de 15 minutos na internet acha que é analista de dados. O cara aprendeu um dashboard vagabundo no Power BI, ele acha que ele é analista de dados. Então, já que tem essa barreira de entrada, vai ter muitos currículos por vaga. Mostra que você é o diferente. Mostra que você não tá de brincadeira. Você teria que ser um cara muito privilegiado, tipo, mano, formei no MIT, trampei, sei lá, numa McKinsey da vida, aí beleza, aí seu currículo chama atenção. Mas via de regra é muito difícil. Analista de BI, que é uma área assim, de dados, né? Às vezes as pessoas não consideram como uma área de... Aqui no Brasil, o que vai chamar a atenção... Eu concordo que, assim, aí você chamaria atenção através do currículo, mas a pior coisa aqui é você querer chamar atenção por causa do currículo. Aqui no Brasil não vale muita coisa. Mas analista de BI tem um trampo muito parecido com analista de dados, vai focar muito em reports, dashboards, visualização de dados, e é uma área também bastante colada com a área de negócios. Eu, particularmente, apesar de atuar muito mais como cientista de dados, gosto muito dessas áreas e sempre recomendo a alunos e mentorados porque são áreas interessantes. A faixa do analista de BI é um pouquinho menor que a do analista de dados. O júnior ganha de 3 a 4 mil no Brasil e em São Paulo, aí não tem diferença. Um pleno de 5 a 7 mil e um sênior de 7 a 10 mil. Então vamos lá, júnior 3 a 4 mil, pleno 5 a 7 mil, sênior 7 a 10 mil. De novo, pra mim, super conduzente, é o salário que eu vejo a maioria das pessoas ganhando de BI, por todas as empresas que eu passei. Eu já passei tanto em empresa grande como Itaú, Vivo, HSBC, até empresas menores, startups, tipo Get Ninjas. Então, pra mim... Ouviu? Itaú, Vivo, empresas listadas na Bolsa de Valores. Ele trabalhou nas melhores empresas que tem para se trabalhar no Brasil, as mais famosas pelo menos. Eu trabalhei no mercado financeiro, o melhor setor também para se trabalhar no Brasil, e a gente não ganha nem metade do que um analista de dados entry level, né, que lá usa muito esse termo entry level, a pessoa de júnior, mas tá acabando de entrar no mercado, ganha. A gente não ganha nem metade, trabalhando nos baita lugares. É isso. Pra mim tá muito condizente, tá? Cientista de dados, e aí tá o ponto que eu falei que o cientista de dados tem um número de requisitos maior, mas em contrapartida, aqui que entra a diferença. Eles ganham um pouco melhor. Um júnior, por exemplo, de ciência de dados, ganha de 4 a 7 mil no Brasil, de 5 a 7 mil em São Paulo. Novamente, São Paulo puxa um pouquinho para cima, porque o custo de vida é maior. Então, 4 a 7 mil no Brasil, 5 a 7 mil em São Paulo. Um cientista de dados júnior. Tá conduzente? Totalmente, cara. Totalmente conduzente. Assim, essa é uma posição que eu conheço muito melhor do que as duas anteriores, e eu te falo que essa faixa é super honesta, tá justa. Você pode encontrar empresa que paga menos, vai ter empresa que vai te oferecer 3 mil, 3.500 para ser um cientista júnior, mas via de regra já começa em torno de 4 a 5 mil, e aí você vai ver que algumas empresas grandes pagam 6.500, 7 mil e por aí vai, tá? Um pleno de 7 a 10 mil no Brasil, de 8 a 10 mil em São Paulo, também super razoável. Eu já entrevistei bastante cientista de dados, tenho um conhecimento razoável aí de como tá o mercado, e isso daí é um valor super ok. E aí vocês veem, né, como que é uma carreira muito privilegiada, gente. Nunca...
como é que se diz? Nunca ignore o quanto é privilegiado a sua posição, tá? Sabe? O seu salário e tudo mais. E um sênior de 11 a 15 mil no Brasil e de 11 a 15 mil em São Paulo. Bom, é isso, né? A parte que eu tinha pra reagir do vídeo era mais ou menos essa, pra falar dos salários e pra gente entender que a nossa posição, ela é privilegiada, mas a gente tá se nivelando por baixo quando a gente entende que isso aí é privilégio. Isso é privilégio, primeiro que não é privilégio, né? É o reconhecimento por você ter se dedicado e ter chegado num lugar onde a maioria dos brasileiros não querem chegar. Onde estão jogando bet, tigrinho, né? Onde as pessoas não querem estudar, não querem aprender o idioma novo, não querem estudar matemática. Então não é privilégio. Eu entendi o que ele tá falando, tá? Eu não tô botando palavra na boca dele, não. Mas não é privilégio, é uma recompensa que nós temos pelo trabalho. E essa recompensa é muito baixa. Se você puser a quantidade de trabalho que você tem que investir para chegar nesse ponto aqui no Brasil, pela quantidade de pagamento que você vai ter, de novo, vale mais a pena, olhando custo-benefício, esforço e ganho, ser Uber. Ponto final. Ponto final. Porque aqui você vai estudar um tempão sem ganhar dinheiro. A hora que você começar a ganhar dinheiro, você tá ganhando um salário ruim. E tendo uma qualidade de vida questionável. Então, assim, é complicado, tá? Mas tá aí. O Yu-Kyu, ele é um cientista de dados, trabalhou nas melhores empresas do país, tem um currículo excelente e tá aí. Tá aí, essa é a realidade, tá? Então, se prepare igual ele, mas se prepare igual ele para buscar oportunidades fora do Brasil.